Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, essa casa espírita situada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que todas as sextas-feiras, às 19 horas, traz através do seu canal do YouTube uma palestra espírita sobre um tema de interesse da doutrina espírita, sobre um tema do cotidiano à luz da doutrina espírita, com o intuito de ajudar nas reflexões, nos estudos, no aprofundamento do conhecimento, ou mesmo para estimular aqueles que ainda pretendem conhecer a doutrina espírita e iniciar os seus estudos. O tema de hoje, eu sempre gosto de trazer um tema do cotidiano, né, para a gente tentar olhar esse tema à luz da codificação espírita, da literatura espírita como um todo, e refletir um pouquinho sobre ele. E o tema que eu escolhi para hoje foi variações de humor, né? Muitos de nós passamos por situações da vida, ou momentos da nossa vida, em que estamos mais tristes, ou que estamos mais alegres, sejam pelos fatos que acontecem ao longo da nossa jornada e que nos alegram ou nos entristecem, mas muitas vezes esses sentimentos eles surgem de uma maneira natural dentro de nós e muitas vezes nem sabemos identificar a causa. Então, Variações de Humor tem como base o livro do Dr. Richard Simonetti, que tem o capítulo 8 justamente com esse título, e a palestra de hoje, então, está embasada nesse capítulo 8 do livro Uma Razão para Viver, que nós recomendamos a leitura e que nós estamos, nesse momento, estudando no Lar Irmã Zarabatana. Bom, o Dr. Richard Simonetti, ele começa o capítulo contando de um caso em que ele estava fazendo um atendimento num hospital e lá surge um jovem, né, relatando que vem sentindo uma angústia, uma tristeza dentro do seu coração. E o Dr. Richard, então, faz algumas perguntas para tentar identificar e ajudar esse jovem. Pergunta, então, se ele está passando por alguma dificuldade financeira, no que ele responde que não. Se ele tem algum problema de relacionamento familiar ou de relacionamento conjugal, ele reflete um pouco também, não encontra essa causa. Pergunta se ele está passando por algum problema amoroso ou de relacionamento com algum amigo ou algum problema profissional. Também não foi encontrado nenhum motivo aparente, no que então o jovem relata que é um sentimento, uma angústia, que ele não consegue entender a causa, não há uma causa aparente, mas que ele vem passando por esse estado emocional. Isso já aconteceu comigo, imagino que tenha acontecido com muitos de vocês, que a gente passa um determinado período da vida, né, desanimado, entristecido, sem motivação para o trabalho, por exemplo, para o estudo, né, sem ter ânimo para os relacionamentos amorosos ou familiares, aquele momento que a gente prefere se isolar, né, ficar um pouquinho recluso, e nem sempre há um gatilho, né, um causador dessa tristeza que estamos sentindo. O Dr. Richard Simonetti, ele nos recorda, aí no capítulo 8, que esses estados emocionais de alegria ou de tristeza, eles são supernaturais nas nossas vidas. Sejam por questões interiores, né, ou subconscientes, ou seja, questões que estão relacionadas a nós mesmos e que nós vamos explorar nessa palestra, sejam por fatores externos, né? Por exemplo, a traição de um cônjuge ou de um amigo, um filho que está passando por uma experiência, por exemplo, de consumo de drogas ou de álcool, o diagnóstico de uma doença grave, a perda de um emprego, a morte de um familiar querido, tantos outros fatores que poderiam desencadear esse sentimento. E diante desses fatores, e principalmente desse sentimento de tristeza, algumas pessoas vão buscar uma fuga psicológica, né?
Vão tentar amenizar a sua dor através do consumo de bebidas alcoólicas, através das drogas ilícitas, através dos prazeres sexuais, né? E esses comportamentos, além de não trazer a solução para o problema, ainda agravam ainda mais aquela situação, porque a gente começa a se conectar, né, com comportamentos e com energias que em nada favorecem a melhoria desse estado emocional. Podem trazer ali um alívio momentâneo, né, em função do prazer ou do falso prazer que esses comportamentos geram, mas não são soluções definitivas. Em algum momento, né, a ficha cai, a realidade volta a si e a gente então mergulha de novo nesses estados de tristeza. Pois bem, vamos começar então pelo livro Atitudes Renovadas, em que a benfeitora Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, aborda também o tema da tristeza no capítulo 5. E o texto da Joana diz assim: a tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. E isso é muito bacana, né? Essa visão que a Joana traz. Ela quer nos dizer o seguinte: a alegria, a felicidade, é o nosso estado natural, é o nosso estado primeiro, né? Nós fomos criados por Deus com um valor tão amoroso dentro de nós que esse é o nosso estado natural. Mas em alguns momentos da vida, a alegria se ausenta. Então a tristeza é a ausência momentânea da alegria. É um estado, a tristeza, que conduz à reflexão, à contemplação dos valores vividos e à análise das necessidades reais ainda não expressadas. A tristeza é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Pode ser considerada como uma pausa para a compreensão da existência, que convida à viagem interior, propondo uma avaliação de comportamento e consideração de valores aceitos. Então, o que a Joana está dizendo para a gente? Que a gente pode transformar esse limão azedo, que é a tristeza, numa limonada. Que a gente pode usar esse momento em que estamos reclusos, em que não estamos querendo nos relacionar, em que queremos dar uma pausa na nossa vida, seja por que razão for, para fazer uma reflexão profunda. Será que eu estou caminhando no rumo certo? Será que os meus relacionamentos, as minhas atitudes, os meus pensamentos e sentimentos, eles estão numa condução moral correta? Será que eu preciso fazer algum ajuste na minha vida? O que está dando certo? O que está dando certo? Não tem nada dando certo. Então, de repente, eu preciso começar a me empenhar, a me esforçar para tentar mudar o rumo e encontrar as coisas certas. Muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho. Outras vezes a gente nem percebe que está no mundo errado, no rumo errado, perdão. Mas a verdade é que os fatores da vida, o entorno, né, o sentimento que a gente tem, as pessoas que nos circundam, vão nos dar algumas pistas sobre isso. E mesmo a espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda, vão gerar uma ideia, né, através da intuição, para mostrar que tem algumas coisas que estão fora do lugar. Mas o esforço pela melhoria, o primeiro passo, a atitude só depende de nós, porque é muito confortável ficar num determinado estado mental ou num determinado comportamento habitual que a gente está, né, ali acomodado, que a gente está fora da zona de perigo, que está dentro da zona de conforto, né? Mas para a gente fazer essa mudança, é preciso ter coragem, é preciso ter ânimo, é preciso arriscar, né? Mas a gente tem que pensar que a semente ou a atitude que a gente dá hoje, logo ali na frente nós vamos colher os resultados positivos. E não precisamos ter medo, né? Porque mudanças para o bem, mudanças para melhor, nós não precisamos temer. A Joana complementa. A sociedade contemporânea estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante de todos os indivíduos, significando êxito, realização dos relacionamentos, triunfo social e econômico. Em consequência, há um estereótipo, se debate em conflitos e dores não exteriorizados.
A gente vê isso muito nas redes sociais, né? Quantas pessoas que a gente conhece, ou mesmo personalidades, artistas, que postam nas redes sociais momentos maravilhosos, viagens, festas, momentos felizes, riqueza e etc. Quando ali por trás daquela pessoa, ou mesmo por trás daqueles relacionamentos, existem milhares de problemas, né? Vou usar um exemplo muito recente. Para quem conhece o comediante Whindersson Nunes, comediante bastante famoso, principalmente nas redes sociais, recentemente ele fez uma postagem no Twitter dizendo que ele tinha ligado para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um serviço gratuito, voluntário, de apoio psicológico para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Estados de tristeza profunda, depressão e etc. E ele, que já teve um diagnóstico de depressão, resolveu utilizar esse serviço. A gente fica pensando, né? Poxa, o cara é famoso, tem uma condição de vida maravilhosa, está na televisão, tem fama, está rodeado de amigos, etc. Está nas redes sociais, gozando toda essa alegria, mas no fundo, ali no coraçãozinho dele, ali na intimidade do ser dele, há uma pessoa que ainda não encontrou o caminho real da felicidade, né? E aí é que a gente lembra daquela expressão, né? Dinheiro não traz felicidade. Alguns dizem que ajuda bastante, mas a gente percebe isso, né? Que todas essas externalidades, que toda essa vida social do entorno e tudo aquilo que a gente propaga pela rede social, não necessariamente é um demonstrativo de uma felicidade verdadeira. Porque a felicidade é um estado de espírito, né? Eu posso ser muito feliz com uma vida simplória, com uma vida pacata, uma vida religiosa, né? Não necessariamente ela está atrelada à riqueza. Mas a Joana nos lembra, então, que a gente pode aproveitar esse momento para fazer essa reflexão, essa mudança de rumo na nossa vida, de reavaliação dos nossos valores. Pois bem, esses casos de tristeza momentânea, passageira, né, são comuns, vão acontecer idas e vindas, momentos diferentes na nossa vida. Porém, a gente sabe que muitas vezes esse sentimento ele acaba se aprofundando ou perdurando mais do que ele deveria. E existem alguns também alguns fenômenos biológicos, né, associados que podem ser um demonstrativo de algumas outras enfermidades, alguns outros adoecimentos. E um deles é a depressão, que também é muito falado ultimamente, né, que vem num caminho crescente dentro das estatísticas, que nos mostra que a nossa sociedade, né, ela está ficando doente. Né? A gente vê, por exemplo, eu gosto muito dessa analogia, como a gente vê no nosso entorno a quantidade de livrarias, por exemplo, que estão fechando, por razões diversas, né? Mas a gente pode apontar também talvez a busca ou a não busca, ou o desinteresse pela cultura, pela educação, e a quantidade de farmácias que estão abrindo no nosso entorno. A cada esquina nós temos uma farmácia, às vezes duas ou três, uma do lado da outra. E se elas existem, e eu nunca vi farmácia falir, é porque existe demanda, existe busca por medicamento. Então a nossa sociedade ela está ficando cada vez mais doente. E a gente vê essa doença também ela repercutindo ou se demonstrando através dos casos de violência doméstica, de violência à mulher, de brigas de trânsito com mortes fatais, de invasões nas escolas e massacres. Né? Nós, enquanto pessoas, indivíduos, estamos ficando doentes e precisando cada vez mais de um auxílio medicamentoso, de uma terapia, que é muito importante, de um auxílio espiritual, que também é fundamental. Né? Mas aqui o destaque que eu quero dar é que essa tristeza, ou esse estado de variação de humor que o Richard Simonetti nos traz para a reflexão, ele pode ser progressivo. Ele pode avançar a um ponto que, sim, a gente precisa buscar ajuda. E não achar que depressão é uma frescura, né?
é um negócio que eu consigo lidar sozinho, talvez até consiga, né? Que não é uma coisa que a gente precise banalizar, que aquilo passa e etc. Não, é um adoecimento. Uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde, com seus respectivos sintomas, e que a gente precisa estar atento, né? Seja aos que nos circundam, seja àquilo que estamos sentindo, e sim, buscar ajuda, porque buscar ajuda é um ato de coragem. É reconhecer de que sozinho eu não consigo sair dessa, mas que existem meios, tanto para curar dor de cabeça, tanto para curar estomatite, como para curar a depressão. Pois bem, vamos então voltar para o texto do Uma Razão para Viver, para a gente falar um pouquinho então sobre essa questão da depressão. E o Simonetti nos traz a seguinte passagem: a tendência à depressão é uma herança não de nossos pais, né? Não é uma herança genética, hereditária, mas de nós mesmos. Porquanto as características fundamentais de nossa personalidade representam essencialmente a soma de nossas experiências em vidas pretéritas. A personalidade que nós temos hoje, o nosso jeito de ser e de se expressar, é um acúmulo do conhecimento, das experiências, das vivências de nossas vidas pregressas. Por quê? Porque o espírito, essa nossa essência, a nossa mente, eles nunca morrem. Então, nesse movimento de encarnes e desencarnes, pelos quais nós já passamos inúmeras vezes, seja no planeta Terra, seja em outros mundos, nós vamos acumulando conhecimentos. Apesar do esquecimento do passado no momento do nosso no momento da nossa encarnação, melhor dizendo, no nosso subconsciente, né, marcado na nossa alma, está um acúmulo dessas experiências, que vão moldando quem nós somos hoje. Né? Por isso, algumas pessoas têm tendências mais agressivas, tendências mais amorosas, calma, paz, agitação, etc, etc. É claro que esses comportamentos, esses jeitos de ser, também sofrem influência do meio, da nossa educação, do meio em que vivemos, né, das influências exteriores. Mas no nosso íntimo, a nossa característica principal de personalidade, ela vem do espírito, que é imortal. Então, Simonetti continua. O que fizemos no passado determina o que somos no presente. Poderíamos colocar em dúvida a justiça de Deus se assim não fosse, porquanto é inadmissível, além de não encontrar nenhum respaldo científico, a existência de uma herança psicológica embutida nos elementos genéticos. O que pesa sobre nossos ombros, favorecendo os estados depressivos, é a carga dos desvios cometidos, das tendências inferiores desenvolvidas, dos vícios cultivados, do mal praticado. Inclusive, o que estamos fazendo hoje, né? Que irá dar continuidade à moldagem da nossa personalidade para as próximas vidas. Eu não sei nem se existe a palavra moldagem, então vou trocar por modelagem. Pronto. A modelagem da nossa personalidade para as próximas vidas. Pois bem, vamos em frente então, falar um pouquinho sobre essa questão do inconsciente, do superconsciente e do subconsciente. Por quê? Porque aonde isso está guardado, né? Esse acúmulo de conhecimento das nossas vivências, dos nossos sentimentos, né? De tudo que fizemos nas vidas anteriores, dos erros que cometemos, dos tropeços, dos arrependimentos, das culpas e tal. Isso vai ficando gravado na nossa mente, no nosso espírito, que é a sede, né, do nosso pensamento. Mas vamos dar uma olhadinha, então, no livro No Mundo Maior, ditado por André Luiz, que faz parte da sua série, né, da vida no mundo espiritual. E no livro No Mundo Maior, André Luiz participa de um grupo que é orientado pelo instrutor Calderaro.
E Calderaro vem abordar esse assunto, dizendo o seguinte: eu peguei aqui um resumo da fala do Calderaro. O cérebro, ele se divide em 3 regiões distintas. O subconsciente, onde situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário, né, o resumo vivo dos serviços realizados, de tudo que fizemos nas vidas passadas. O nosso hábito, o nosso automatismo, né? A grande característica da nossa personalidade, né? O nosso comportamento acumulado ao longo das existências. Já o consciente, onde localizamos as conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. O esforço, a vontade, é a nossa atuação atual, né? Quem somos hoje, o que agimos, o que construímos hoje. E o superconsciente, que está aqui na fronte, é onde temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir, a meta superior a ser alcançada. É onde a gente faz essa conexão com o divino, a conexão com o espiritual, são os valores morais que nós queremos conquistar através da evolução, do nosso crescimento moral. Então, o nosso próprio cérebro está dividido, como diz Calderaro, possuímos em nós mesmos o passado, aqui no subconsciente, o presente, no consciente, as nossas ações de hoje, e o futuro, que é aquilo que almejamos enquanto espírito. Então, todo esse acumulado que o Simonetti nos diz, né, que são as causas primárias da nossa depressão ou da nossa tristeza profunda, estão guardadas lá no subconsciente, né? E é por isso que existem mecanismos, terapias e estudos que buscam acessar esse subconsciente, apesar do nosso esquecimento no ato da encarnação, para que de alguma maneira isso possa nos ajudar a nos compreendermos na existência atual. Então, olha só essa imagem. Nossos atos conscientes, a razão, a análise, as sensações, os pensamentos, né, a vontade, tudo que estamos executando e utilizando nesse momento, representa apenas 5% do nosso cérebro. E lá no subconsciente, que a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria vai também tentar acessar, é onde estão as causas primeiras dos nossos medos, das fobias, dos desejos, das compulsões, da ociosidade, dos hábitos, né? Que vem justamente desse acúmulo. Né? Quais são os traumas que eu tive nas vidas passadas? Quais são os hábitos que eu adquiri? Quais são as compulsões que hoje se apresentam de uma determinada maneira, mas que têm causas anteriores? E é por isso que é tão importante que a ciência, a medicina, a psicologia e o espiritismo consigam se aproximar cada vez mais, né? Porque eles serão complementares no entendimento do ser e nos tratamentos a serem oferecidos a todos nós. Muito bem. Já agora caminhando para o final, em função do nosso tempo, vamos lembrar também que esses estados emocionais que nós temos, eles se refletem no nosso corpo físico, né? E nós vimos ali que, por exemplo, a depressão ela é caracterizada por alguns sintomas e tantas outras doenças de caráter psicológico ou estados emocionais que nós temos também se refletem ou se apresentam, se demonstram no nosso corpo físico, né? É uma dor de cabeça, é uma gastrite, é um enjoo, é um cansaço e assim por diante. Esses pensamentos, né, eles vão formando também uma aura energética em torno de nós, que muitas vezes nós não percebemos, não visualizamos, mas a maioria das vezes nós sentimos. Né? Quantas vezes a gente chega num determinado ambiente e a gente percebe que o nosso santo não cruzou com o santo de alguém? Já ouviram essa expressão? Que quer dizer o quê? A nossa energia, a nossa vibração não deu match, né? Não deu certo, não sintonizou com a energia, a vibração de uma outra pessoa. Ou a gente não se sente bem num ambiente, porque aquele ambiente está impregnado com uma determinada energia que não combina com a nossa, ou que as pessoas que frequentam aquele ambiente
também não está casando com a nossa. Isso é muito comum. Isso se expressa através dessa vibração, né, que parte do nosso sentimento, do nosso pensamento, que reverbera pelo nosso corpo físico, mas que também é exteriorizada pelo nosso corpo espiritual, pelo nosso perispírito, através dos chakras, formando uma aura energética, cuja aura ela se apresenta no mundo espiritual e que é definidora do nosso estado mental, do nosso estado emocional e espiritual. Então, olha só, no livro Iniciação ao Espiritismo, de Terezinha Oliveira, essa autora fala sobre esse assunto da seguinte maneira: seus sentimentos e pensamentos, com seus sentimentos e pensamentos habituais, o espírito, esteja ele encarnado ou não, influi sobre os fluidos do seu perispírito e lhes dá características próprias. Como ele emana constantemente esses fluidos, né, dos sentimentos e dos pensamentos, que o acompanham em todos os seus movimentos, ele fica envolto neles, formando a sua aura, o que Kardec vai chamar de atmosfera individual. Fecha aspas. Ou seja, a nossa aura, ela contamina, ela irradia, né, com os fluidos de ambientes, com os fluidos de pessoas, dos outros pensamentos, dos outros sentimentos. Ela também acaba sendo influenciada pelos pensamentos e pelos sentimentos de outros, né, trazendo às vezes essas sensações ruins ou essas sensações boas. Então nós estamos numa constante simbiose, né, entre emanações que emitimos, emanações que os outros emitem, emanações que se atraem, emanações que se repelem e que juntas elas formam a psicosfera de um determinado ambiente. Pois bem, então dependendo da qualidade dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos, essas emanações elas vão se sintonizar e se afinizar com outros espíritos que estão naquelas mesmas vibrações. É por isso que a gente fala tanto de sintonia, de afinidade, né? Porque esse sentimento que eu nutro dentro de mim, ou as escolhas que eu faço nos meus comportamentos, elas vão se sintonizar com espíritos com essas mesmas intenções. Então, quando eu opto pelo caminho do egoísmo, do orgulho, da má-fé, da maldade, da violência, da tristeza, do desânimo, quais são os espíritos que eu provavelmente terei perto de mim? Diga-me com quem andas, que eu digo quem és, né? São espíritos dessa mesma característica e que vão acabar agravando esse estado emocional, porque vão estar ali colados junto com a gente, né? Vão estar ali trocando esses fluidos junto com a gente. Então, por isso que é tão importante que a medicina da terra, né, como chamam algumas entidades, caminhe junto com o tratamento espiritual, porque eles vão se complementar. Eles vão tratar de corpos diferentes, o espiritual e o físico, mas que estão em permanente interação, né? Então é importante que a gente tenha também a consciência de que esses estados emocionais, eles podem estar sendo potencializados por irmãozinhos que estão nessa mesma condição. E não só a tristeza, a alegria também, né? Quando a gente está num momento de plenitude, de felicidade, de amor, de caridade, etc., de quem estaremos cercados? De espíritos com as mesmas intenções, os nossos protetores, os nossos anjos de guarda, espíritos de luz, etc, etc. Ah, mas esses então nos abandonam quando estamos tristes? Não. Esses nossos protetores vão nos acompanhar sempre, vão nos ajudar sempre, mas nós temos que dar a eles a oportunidade de nos ajudarem de maneira efetiva. Porque o primeiro passo, a mudança, só vai poder partir de nós. Eles vão sugerir, eles vão orientar, eles vão trazer conselhos, eles vão colocar pessoas na nossa vida, eles vão abrir portas, dar oportunidades.
Mas se eu não der o primeiro passo para a mudança, se eu não querer isso, se eu não quiser isso de verdade dentro do meu coração, do meu pensamento, não vai ser possível que essa ajuda alcance a sua plenitude. Para a gente terminar, o Simonetti também deixou algumas sugestões aí no capítulo 8. Quais são? Mexa-se, mova-se, né? Trabalhe, caminhe, desenvolva atividades. Ninguém cai na fossa. Geralmente entramos nela quando renunciamos a uma vida ativa, a uma vida empreendedora, a uma vontade de conquistar, ao trabalho, né? A vontade de criar. É isso que nos motiva, né? Qual é a motivação que você tem hoje? O que te leva para frente? O que te impulsiona a sair da cama de manhã? Qual é a construção que você quer fazer? Qual é a contribuição que você quer dar para essa obra divina, né? Se somos filhos de Deus, se fomos criados, né, com amor por Ele, Ele espera de nós que possamos representá-lo aqui na Terra. E como nós podemos representá-lo? Tentando contribuir de alguma maneira para a sua obra, fazendo bem, mudando, fazendo uma transformação, uma mudança na sociedade que seja importante, né? Colaborando para alguma construção de uma obra, por exemplo, de uma obra de caridade, enfim. Cuidando da nossa família, sendo responsável e honesto com o nosso trabalho, tudo isso é passível de contribuição para uma sociedade melhor. Então, enquanto filho de Deus, o que Ele espera de mim? Precisa ser algo grandioso? Eu preciso criar um orfanato? Eu preciso trabalhar e tirar todas as pessoas da rua? Pode ser também, mas não precisa necessariamente ser uma mudança grandiosa que muitas vezes se torna algo inalcançável. Pode ser um trabalho pequeno, contributivo para um trabalho maior. Policia sua casa mental. Estados depressivos começam com insinuantes ideias infelizes. Vigiai e orai, né? Cuidai o tempo todo do que estamos pensando e oremos para que continuemos pensando coisas boas. Ainda que não se sinta disposto, cultive a convivência com familiares, amigos, colegas de profissão. O isolamento contraria a natureza sociável do ser humano, favorecendo a instalação de desajustes íntimos. Fomos trazidos para esse planeta escola para viver em sociedade, para nos relacionar, para aprender com os outros, para ensinar aos outros. Porque é dessas relações, das decepções, das alegrias, da criatividade, do relacionamento amoroso, do relacionamento profissional, é que vamos colhendo os valores e os entendimentos que precisamos. E é onde também nós vamos exercitar os nossos valores, né? A paciência, a amorosidade, a humildade, a contribuição, a colaboração, enfim. Então, meus caros, dessa maneira, quisemos trazer algumas reflexões sobre esses estados de variações de humor, né? Em especial os estados de tristeza, de desânimo, de depressão. Como a gente deve entender esses estados, né? As suas potenciais origens, mas principalmente como a gente pode se mover para sair deles, né? O primeiro passo é esse, é buscar ajuda, né? É se motivar, tentando buscar também essa força dentro de si, mas se não for possível sair sozinho dessa, buscar ajuda. E ter como ânimo, ter como meta, se gostar, se querer bem, né? Valorizar si próprio, se amar, para que a gente possa estar na plenitude para amar o próximo. Deixamos aqui novamente os canais do Lar Irmã Zarabatana, as palestras que já existem lá produzidas sobre variados temas, o nosso site e o nosso e-mail para que vocês possam também sugerir outros temas. Agradeço a companhia de todos, desejando uma boa noite.